Existe uma verdade dura que quase ninguém aceita. A maioria das pessoas não sofre pelo que acontece. Sofre porque não sabe lidar com o que acontece. Um comentário destrói o dia. Uma rejeição abala a autoestima. Um problema pequeno vira uma tempestade mental. Uma dificuldade faz a pessoa perder a paz. E aí vem a pergunta: como algumas pessoas conseguem atravessar caos, dor, críticas e perdas, sem desmoronar? Essa resposta existe há mais de 2000 anos. E ela vem do estoicismo, uma filosofia praticada por imperadores, guerreiros e homens que aprenderam algo raro. Você não controla o mundo, mas pode aprender a não ser destruído por ele. Hoje eu vou te mostrar 10 hábitos estoicos que podem transformar a sua mente. E o último, talvez seja o mais difícil de todos. 1. Pare de esperar que o dia seja perfeito. Esse é o primeiro erro da maioria das pessoas. Acordam esperando que tudo corra bem, que ninguém seja inconveniente, que nada dê errado, que o dia seja leve. E quando a vida faz o que a vida sempre faz, elas surtam. Marco Aurélio fazia o oposto. Antes de começar o dia, ele já se lembrava: hoje vou encontrar pessoas difíceis. Vou lidar com frustrações. Coisas podem dar errado. Não porque ele era negativo, mas porque ele era preparado. Percebe a diferença? Quem espera a perfeição vive irritado. Quem espera a realidade sofre menos. Porque quando o problema chega, não é um choque, é só parte do jogo. E isso muda sua reação. 2. Aprenda essa pergunta que pode acabar com metade do seu sofrimento. Existe uma pergunta simples, mas poderosa. Isso depende de mim? Parece banal, mas quase metade da ansiedade humana nasce da resposta errada. Você se preocupa com a opinião dos outros, com o passado, com coisas que já aconteceram, com cenários imaginários, com decisões de outras pessoas, e se desgasta tentando controlar o impossível. Os estoicos separavam tudo em duas partes: o que depende de mim e o que não depende. Se não depende, solta. Se depende, age. Só isso. Simples, difícil, transformador. Porque energia gasta no incontrolável é energia roubada da sua vida. 3. Não responda no impulso. Esse hábito parece pequeno, mas muda destinos. Porque muita gente destrói relacionamentos, oportunidades e a própria paz. Em minutos de impulso, uma mensagem, uma crítica, uma provocação, uma raiva momentânea. E pronto, explodiu. Falou o que não devia. Fez o que não devia. Se arrependeu. O estoico faz diferente. Ele cria um espaço, um pequeno intervalo entre o que acontece e o que ele faz. Respira, observa, espera, pensa, só depois responde. Esse espaço parece invisível, mas é nele que mora o autocontrole. E sem autocontrole, você vira refém das suas emoções. 4. Lembre-se de algo que quase ninguém quer pensar. Você vai morrer. Não amanhã, talvez. Não hoje, provavelmente. Mas um dia. E isso não é pessimismo. Isso é lucidez. Os estoicos pensavam nisso com frequência, porque sabiam que a morte ensina a viver. Quando você lembra que o tempo é finito, as brigas pequenas perdem força. O ego diminui. A procrastinação fica ridícula. As desculpas começam a parecer vazias. Porque a verdade é dura. Você age como se tivesse tempo infinito, mas não tem. E talvez essa consciência seja exatamente o que falta para você parar de adiar sua vida. 5. Faça coisas difíceis de propósito. Isso soa estranho, porque o mundo moderno ensina o contrário. Conforto, facilidade, prazer imediato, evitar desconforto. Mas os estoicos sabiam de uma coisa: quem não treina desconforto, quebra quando ele chega. Por isso eles se testavam. Passavam por pequenas dificuldades voluntárias, não por masoquismo, mas por força. Hoje isso pode ser simples: resistir a um impulso, treinar quando não quer, ficar sem distração, suportar tédio,
Fazer o que precisa ser feito mesmo sem vontade. Porque disciplina não nasce no conforto. Nasce quando você aprende a agir sem depender do humor. E isso te torna perigoso, no melhor sentido. 6. Pare de viver para impressionar gente que nem pensa em você. Essa dói, mas é verdade. Muita gente vive presa no olhar alheio. Posta pensando em aprovação. Escolhe pensando em aceitação. Se veste pensando em julgamento. Age pensando em aplauso. E sem perceber, entrega a própria paz na mão dos outros. Os estoicos rejeitavam isso, porque entenderam uma coisa brutal. Se sua paz depende da opinião alheia, você nunca foi livre. Pode ser criticado sendo bom. Pode ser odiado fazendo o certo. Pode ser mal interpretado mesmo com boas intenções. Então por que viver mendigando aprovação? Faça o que é correto e deixe o barulho com quem faz barulho. 7. Julgue a si mesmo antes que a vida faça isso. Esse hábito é raro e poderoso. No fim do dia, os estoicos faziam perguntas difíceis. Onde eu errei? Onde fui fraco? Onde perdi controle? Onde posso melhorar? A maioria das pessoas evita esse espelho, porque dói. É mais fácil culpar o mundo, o trânsito, a infância, as pessoas, o azar. Mas crescimento começa quando você para de terceirizar tudo. Quando olha para si sem mentira, sem desculpa, sem maquiagem. Porque quem não se examina, repete os mesmos erros para sempre. 8. Não transforme um problema em uma tragédia mental. Aqui está um hábito que pode salvar sua paz, porque muitas vezes o problema não é o problema. É a narrativa. Algo deu errado. Tudo bem, mas aí sua mente começa. Minha vida acabou, nada dá certo para mim, eu sempre me ferro. Nunca vou conseguir. E em minutos, um problema vira uma catástrofe psicológica. Os estoicos cortavam isso pela raiz. Separavam fato de interpretação. Fato. Algo deu errado. Interpretação. Minha vida está arruinada. Percebe? Uma coisa é realidade. A outra é construção mental. E às vezes, é essa segunda que está te destruindo. 9. Pare de medir sua vida só por resultados. Esse talvez seja um dos maiores venenos modernos. Todo mundo quer vencer, ganhar, ser reconhecido, ter resultado. Mas os estoicos faziam outra pergunta. Eu agi com coragem, com dignidade, com disciplina. Porque o resultado nem sempre está nas suas mãos. Você pode fazer tudo certo e perder. Pode se esforçar e falhar. Pode tentar e não conseguir. Mas ainda assim, ter sido alguém forte. Quando você mede sua vida só por vitória externa, você vive frágil. Quando mede por caráter, você se fortalece por dentro. 10. Aceite a realidade e pare de lutar contra o que já aconteceu. Esse talvez seja o hábito mais difícil de todos, porque todo ser humano faz isso. Algo acontece. E em vez de lidar, briga mentalmente com a realidade. Isso não podia ter acontecido. Não era para ser assim. Por que comigo? Mas a realidade não volta atrás porque você odeia ela. Ela já aconteceu. O estoico entende isso rápido e faz uma pergunta poderosa. Certo, isso é real. E agora? Essa pergunta muda tudo, porque te tira da revolta inútil e te coloca na ação. Aceitação não é desistir. Aceitação é parar de desperdiçar energia negando o que já é e usar essa energia para agir. No fim, o estoicismo não te promete uma vida fácil. Ele promete algo melhor, uma mente mais forte. Porque problemas continuam vindo, pessoas continuam decepcionando. A vida continua sendo imprevisível. Mas você não precisa quebrar a cada impacto. Talvez esse seja o verdadeiro poder do estoicismo. Não controlar a vida, mas deixar de ser controlado por ela. E me diz uma coisa, qual desses hábitos você mais precisa aprender hoje?